Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega potencial de valorização nas ações da Petrobras. A Petrobras poderia subir aí no longo prazo acima de 1000%. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? A ação poderia se multiplicar por 10 vezes. E existe um fator secreto aqui na Petrobras que o mercado não quer que vocês descubram, que pode fazer a empresa dobrar aí tanto no médio prazo e ainda nesse cenário te pagar excelentes dividendos olhando para o longo prazo. Colocando dentre dividendos, valorização e crescimento, a ação poderia dar mais de 1.800% de retorno. E perceba que eu não estou viajando não. A Petrobras nos últimos 10 anos deu 1.600% de rentabilidade, o que gerou aí um baita retorno ao acionista. Será que esse retorno pode se repetir? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que somente a Petro representa 8,27% de toda a minha carteira de ações. Uma posição mediana, no qual possuo 440 ações da Petrobras. Desde então não tenho feito nenhuma compra, mas confesso que abaixo dos 40, 41 reais já posso voltar a ficar de olho. Claro que se a gente pegar, né, daquela cotação de 30 reais, as ações da Petrobras acabaram se valorizando sim. Mas isso aqui acontece por conta de um cenário de alta no preço do Brent. A gente sabe que o Brent, o barril do petróleo, segue se valorizando forte. Você pega aqui, ó, Brent, né? Por quê? Por conta da guerra do Irã, pessoal. A guerra do Irã e dos Estados Unidos fez com que aí, consequentemente, né, o Brent acabasse se valorizando. Perceba que ele saiu aí dos seus 60 dólares para uma faixa de 100 dólares. Agora o Brent está recuando novamente, por conta de que tem a questão ali de ruído de cessar-fogo, a abertura do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, pessoal, é extremamente importante para a rotação do petróleo global no planeta. Mais de 20% de toda a rotação de petróleo está no Estreito de Hormuz, né? Então, assim, o Estreito de Hormuz agora sendo reaberto, o preço do Brent tende a cair, e isso bate nas ações da Petrobras. Por isso que eu acho que agora, com esse recuo no preço do petróleo, pode ter aberto uma oportunidade nas ações da Petrobras, porque a gente nunca gosta de comprar ações cíclicas como Petrobras no momento de alta. E a Petro, pessoal, para quem não sabe, hoje ela está muito mais protegida, né, contra as flutuações de preços do barril do petróleo. Por quê? Hoje ela tem um custo médio por extração extremamente irrisório, abaixo de 28 dólares o barril. Então, para a empresa ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair muito. Fora que a Petrobras é aquela empresa que já detém uma espécie de oligopólio no setor petrolífero aqui no país. Ela pode monopolizar preço. Caso o mercado perceba de que o preço do barril está vindo abaixo de 28 dólares, a Petro pode congelar os seus estoques e paralisar a produção, forçando o mercado a aumentar o valor, mesmo que artificialmente aqui nas commodities. Então, assim, Petrobras tem poder de monopolizar preço. Se ela observar de que o barril não está ficando atrativo, ela pode parar de vender e aí, consequentemente, né, o mercado ser obrigado a subir a commodity. Então, assim, a Petrobras traz essa segurança. Fora que se o preço do Brent estiver acima de 40 dólares o barril, ela paga um dividendo mínimo na faixa de 4 bilhões de dólares, né? Que nas cotações atuais em reais, com dólar a 5, você teria, consequentemente, um dividendo mínimo de 20 bilhões. Sobre esse valor de mercado atual, você tem um dividendo mínimo de 3,5% ao ano, fora o operacional da Petrobras que você possui juntamente a ele. E para mim, a Petro tá barata por dois fatores, pessoal. Primeiro, o EV sobre EBITDA, né? O EV sobre EBITDA, que é uma métrica que a gente gosta de olhar muito para ações mais de commodities, como Petrobras e Vale, está muito barato. Se você pegar o que a Vale tem girado de caixa, né, no ano todo, e fizer uma divisão simples, valor de firma dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Agora, com esse aumento do Brent, o EBITDA da Petro pode sim crescer bem. E aí, consequentemente, você teria uma relação EV sobre EBITDA na faixa de 3,4 vezes, o que acaba sendo bastante barato. Geralmente, em momentos mais eufóricos, né,
A Petrobras é cotada por um EV sobre EBITDA na faixa de 6 vezes. Se você descontar a dívida líquida aqui da empresa, você tem 1,2 trilhão de valor de mercado justo. Se você dividir pelo valor de mercado atual, você tem um potencial de alta de 118% na cotação, fazendo com que a ação pudesse dobrar de preço. Olhando numa lupa de médio prazo, o retorno embutido na Petro poderia ser alto, porque se você colocar um menos payout vezes ROIC, mais o dividendo médio da empresa e mais ali uma taxa de crescimento composta advinda da valorização da ação, como a gente viu, ela tem essa expectativa de ter 118% de alta. A gente sempre coloca em 4 anos, né, que é o período base aqui do mercado financeiro para uma ação pelo menos dobrar de preço. Então, na realidade, você teria uma base de que, basicamente, em 4 anos, a Petro daria 20% ao ano só em valorização, somando isso com provento, retorno embutido na ação de 40% ao ano, olhando de 4 anos para frente. Por isso que eu acho que a Petrobras está barata neste preço, tanto por um EV/EBITDA descontado e pelo aumento do yield. Agora, com o Brent se valorizando fortemente como está agora, mesmo com esse recuo a $89, ela tem total condição de pagar um dividendo bem interessante, porque ela paga 45% do seu fluxo de caixa livre ao acionista. Se ela paga 45% disso, você tem a expectativa de um dividendo por ação de R$ 4,00, dividido por este preço atual de 41 e o de projetado de 11% para o ano de 2026. Por isso que eu acho o Petro barato. É tanto uma tese que vai te pagar bons dividendos, fora o potencial de valorização, né? O Brent acabou subindo, porém a ação segue recuando, trazendo uma boa assimetria para o investidor que olha para médio e longo prazo. Só que para mim, pessoal, a principal cereja do bolo na Petrobras vai muito além da alta do petróleo, vai muito além desses múltiplos. Os múltiplos estão baratos, de fato é uma empresa descontada. Se a gente coloca aqui as questões de preço justo do Graham, até mesmo no preço justo do Graham aqui na Petrobras, você vai ver, né, que a ação está muito barata. Você pega aqui, ó, o próprio preço justo do Graham, vezes EBITDA por ação e vezes aqui, né, um valor patrimonial na faixa de R$ 34,00, quer dizer, Petrobras está aí com preço justo de R$ 100,00, fazendo com que a ação hoje pudesse dobrar de preço para ser cotada no seu múltiplo natural. Mas o ponto é o seguinte, é a margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, tende a ser um novo pré-sal para a Petrobras. O ciclo do pré-sal já passou. A empresa conseguiu uma capacidade de produção magnífica, tanto que ela girou 1.600% de rentabilidade em 10 anos. Agora, com a margem equatorial, ela pretende continuar dobrando a sua capacidade de produção para 10 anos ou mais. Então, você teria o mesmo potencial do pré-sal, porém aí num projeto, né, chamado Margem Equatorial, onde a Petrobras acaba sendo líder desse projeto e por consequência pode proporcionar um bom retorno para o investidor olhando à frente. Então se você pensa, hoje eu estou pensando na Petro pelo seguinte, uma tese de crescidendos, né? Tanto uma empresa que vai me pagar bons proventos na carteira, mas que também tenha potencial de crescimento, valorização nas cotações, olhando para o longo prazo, porque essa margem equatorial vai trazer um aumento da capacidade produtiva, vai trazer valorização na ação e vai trazer dividendos, tá? Que é o que a gente quer no final das contas, é o dinheiro pingando no bolso. E acredito que a Petro tem condição de fazer isso acontecer. Mas, Pablo, você falou pra gente um retorno de 1.800%. Exato, pense comigo da seguinte forma, uma forma lógica, tá? Se você usar aqui, ó, a calculadora de juros compostos do investidor 10, você vai pensar comigo o seguinte, daqui a 10 anos, será mesmo que o EBITDA da Petrobras não vai estar maior? Porque pensa bem, pessoal, a Petro cresce a uma taxa média de 8% ao ano. Se você fizer a fórmula de 1 menos payout vezes ROIC, você vai verificar que eu tô certo. E aí pensa comigo aqui, ó. Se ela continuar crescendo 8% ao ano de forma composta, isso projetando para 10 anos, se ela tem um EBITDA hoje de 250 bilhões por ano, você não acha mesmo que daqui a 10 anos, olha o tamanho desse EBITDA, 539 bilhão. Imagina se o mercado pagar em função disso, a ação poder mais do que multiplicar por 10 vezes, fora o dividendo, né? Que em relação ao seu custo de aquisição pode ser bem expressivo, porque ela vai pagar sobre um montante maior, o dividendo por ação vai aumentar na empresa. E aí você pode estar recebendo um yield on cost extremamente alto. Por isso que eu penso para a Petrobras como um case de longo prazo. Toda ação deve ser interpretada assim? Nem sempre. Tem ações na bolsa que não dá para a gente fazer buy and hold clássico, principalmente nas small caps, né? Small caps tem que acompanhar, tem algumas até que você tem que vender no momento de alta, porque acaba não tendo resultados consistentes. O mesmo não é com Petrobras. Petrobras é cíclica? É cíclica, mas é aquela tese para você segurar para longuíssimo prazo, né? Que vai te proporcionar ali um retorno bem expressivo olhando para o futuro. E lembrando que nada se trata de recomendação. Sim, papel está barato, com potencial de valorização,
fora os bons proventos projetados para o ano de 2026. E com a entrada agora da margem equatorial, isso abre espaço para a Petrobras vir com muitas surpresas, tanto aí com aumento do resultado, aumento do dividendo e, consequentemente, apreciação nas cotações. Por isso que a Petro hoje representa uma das minhas maiores posições e pretendo continuar comprando, principalmente abaixo dos R$ 40, onde já me abre uma margem de segurança interessante para eu fazer mais alguns aportes aqui nas ações da Petrobras. E aqui o restante da carteira está em bancos, né, seguradoras e empresas de mineração. Para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Primeiro fator que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. É mais barato do que o preço de uma pizza, automatizada e ainda contém os melhores indicadores pelos grandes players do mercado, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, tá? Então só qualidade. Tá bom, Paulo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais, você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Petro na carteira, acredito nela e pretendo continuar aumentando posição, olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!